incinerados. Então, muitos deles sofreram nos campos de concentração com a cremação, porque ali era o ato de você queimar vivo, você atirar fogo vivo, não é legal. E eles destruíram também, na época, por exemplo, na época de determinadas doenças, como a peste negra, a gripe espanhola, muitos eram incinerados, porque segundo a ciência, quando você destrói pelo fogo, pela queimadura, é uma forma de você dar uma condição melhor à atmosfera, ao solo. Você não vai levar doença ao solo, você não vai levar possíveis enfermidades que aquela pessoa carregava ao solo, onde passa pessoas freadas e outras coisas mais. Então, se crema, se queima. Aí vai ver mais na frente que as pessoas acham que cremar, você vai sentir cheiro de carne queimada, você vai sentir odor de alguma coisa queimando. Isso não existe mais. Não existe mais. Né? No Brasil, já na década de 70, 1974, foi criado o primeiro crematório em São Paulo, na Vila Alpina. Aí sim, só quem tinha. Né? Porque você podia falar em cremação, mas era caríssimo você levar alguém para queimar. Era chique, era o máximo da época, você ser cremado. Chique, mas só acontecia lá em São Paulo, onde foi criada a primeira câmara de cremação. Aí a gente precisa entender todo esse processo. Hoje a gente tem vários cemitérios, né? O Morada da Paz, o Vila da Saudade, né? O Vale da Saudade e outros aqui que tem as câmaras de cremação. E existem protocolos para isso. Existem protocolos, inclusive legais, para que seja feito o ato de queimar. Primeiro que as câmaras de cremação, elas seguem um regulamento das normas sanitárias. Elas têm que ser todas elas vedadas. Não pode sair nada, nem tipo de odor, nem a fumaça. Ela é expelida no momento em que o corpo não é que ele esteja sendo queimado. Não existe um queimar propriamente dito, você jogar chama, e sim é uma câmara refratária em que chega a 1000 graus Celsius. No que chega a uma temperatura dessa, é como se você colocasse no micro-ondas ou no fogo que tem a resistência ao lado que aquece, e ali você vai se decompondo, ali você vai se destruindo, vai virando pó. Dessa forma que dura mais ou menos 3 horas para o corpo se decompor. Vai levar em consideração o tamanho e a quantidade de gordura que aquele corpo tem. Porque aquilo ali vai se aquecendo, vai se dissolvendo. Quanto mais a pessoa com gordura ou grande, mais tempo vai levar para que seja feita a cremação. Para que vocês tenham ideia do quão é responsável essa questão do ato de cremar, que normalmente a legislação ela diz assim: você tem que esperar pelo menos 24 horas em câmara fria, o cadáver morreu hoje. Você vai fazer o ato de cremação. Aí você pode dizer: ah, Michel, meu parente morreu de manhã à tarde e foi cremado. Não. A cerimônia de cremação, o velório e a cerimônia de cremação, sim. Não sei se alguém aqui já foi para uma cerimônia de cremação.
é belíssimo. Eu acho belíssimo, veja bem. Não é o fato de que pode levar fogo, não. Não é por isso. É porque é menos chocante. No Morada da Paz, por exemplo, não sou garoto propaganda do Morada da Paz. Mas, e outra coisa, né? Eu tive muito querido, mas no ano passado a gente fez a cerimônia de cremação dela e é muito bonita. Você vela o corpo normal, como todo mundo vela, e depois segue para uma sala, um auditório, onde nesse auditório um caixão, um ente é colocado numa posição em que vai tendo homenagens, passando no telão, muito bonito, foto, mensagem, e nesse momento que está sendo falado daquela pessoa, né, o que eu acho interessante no ato de cremação é esse. Em vez de você estar fofocando da vida do mundo, né? E dizer aqui que ela tem uma feminista, ela não pode tomar uma cachaça retada. Vai queimar agora, vai queimar o fogo de ferro. Bem, você não tem tempo para isso. Por quê? Quando está passando aquela mensagem maravilhosa, falando daquela pessoa de bem, porque todos nós temos defeitos. Se a gente for procurar, todos nós temos defeitos. Ninguém escapa de ser apontado para você um defeito, não. Né? Todo mundo tem. Então o que é que acontece? No momento que está sendo passado ali, uma porta vai se abrindo, lá uma luz azul e um gelo seco sai de dentro. No momento em que aquele caixão ele está sendo puxado para dentro. Era a ideologia que eu fazia de que a morte não deveria ser assim. A gente deveria ir desaparecendo. Aos pouquinhos, ficando transparente, desaparecendo. Seria menos chocante. Não é? Eu já falei, eu já dei uma palestra uma vez aqui e vou voltar lá, qualquer dia desse, que é o temor da morte. É um curso preparatório para a morte. Ninguém vai ver. Esse dia vai ter ninguém, só desencarnado. Né? Mas é interessante, sabe por quê? A gente não faz o curso para receber o bebê, os pais, né? Para pegar com tapinha, talquinho e o tapa-rocar, né? Não é? A gente não faz? Por que tu não pode fazer um curso para morrer? E na verdade, nós estamos nascendo de novo, nós estamos voltando para a nossa casa. A minha alegria quando vai nascer um menino, né? Um menino, fazem festa até hoje até para descobrir o sexo chá de bebê, chá de revelação. É maravilhoso. Festas e mais festas. Olha, nasceu fulano de festa, quando o cara morre, a gente fica o quê? Chora. Mas morreu fulano. E foi. Do outro lado, está tudo em festa. Hoje você está de volta. Seja bem-vindo, né? E aí recebe a gente de volta. Como eles ficam tristes quando a gente vai reencarnar. Porque vocês se esperam, eu me despedi da minha mãe. Daquela minha mãe que eu conhecia, ela vai me abraçar chorando. Só que aquela despedida alegre de uma certa forma, por ser uma despedida, existe um paradoxo aí, porque ela sabe que eu vou evoluir para onde eu vou. Maria volta. E ter a certeza de que eu volto para casa. É o que nós não temos aqui, porque aqui não é nossa morada. Então, quando alguém vai, você diz assim: eita, não vou ver mais meu pai, minha mãe, meus irmãos, porque a maioria é materialista. Muitos acreditam na vida pós-morte. Nós que estamos aqui, todos aqui, pelo menos, levante realmente a mão e tenha certeza. Não acreditam na vida pós-morte. Não acreditam. Não acreditam que nós somos espíritos eternos. Não acreditam. Mas me diga uma coisa. Está lá a gente velando fulano de tal. A gente chora, né? Meu Deus do céu, vai ter gente
entrei assim, como eu queria você aqui, meu velho, como eu queria. Aí se o cara da se levantasse assim, eu estou aqui, não fica um, não se explica como. Me pega corre, não fica um, passei de mim. Até o alejado sair, peraí, e sai pilotando. Não fica. Porque na verdade, nós somos presos à matéria. Aí você vai dizer, o que é que tem a ver cremação com isso? Tem. Tu passaria, Rosimar, tá vendo? Minha assistente só faz assistir. Pronto, olha, vocês já estudaram várias vezes, né? Várias vezes. Sim, aí voltamos somente a concluir a questão da cremação. Então, a lei diz 24 horas, no mínimo. Só que depende. Isso quando a morte é natural ou é conhecida, ou no hospital, o médico dá um atestado de que aquela pessoa teve falência dos órgãos, com um infarto do miocárdio, com a parada cardiorrespiratória, alguma coisa assim. Mas se sua morte não foi natural, foi provocada, tem que se esperar a determinação judicial. Quem acompanhou o caso da advogada que desencarnou no naufrágio, em que o médico era que conduzia do livro, em que a família dela pediu à justiça que liberasse o corpo do IML, que iriam cremar. E a juíza disse o quê? Porque já tinha o laudo do IML, já tinha o laudo da datascópio, do laudo de óbito dado pelo médico, que disse assim no hospital, morte por afogamento. Só que a juíza disse, não, estou esperando o laudo da perícia da datascópio. Quando o laudo chegar para mim, eu libero. Por quê? Havendo a cremação, é diferente do sepultamento. Havendo a cremação, tchau. Nem DNA. Então se espera por aquele tempo. Mais na frente, a gente vai saber o que é que pensa a doutrina dos Espíritos. Mas vamos voltar para ali para a gente entender, né? Eu sei que vocês aqui já estudaram, né? Desde que a gente entra no centro espírita, e a gente aprende que espírito é espírito e corpo. Espírito seria a energia, né? Racional, na qual fomos criados, né? Simples e ignorantes, na qual a gente tem essa luz própria, todos nós brilhamos. Você pode se vestir de preto, chuteiro. Você pode se vestir de preto. Mas tem luz, brilha. Tu está de branco, a senhora está de branco. A luz pode ser menos, mas todos nós temos luz. Todos nós brilhamos. O perispírito é espírito, né? Aí a palavra às vezes a gente não consegue enxergar, né? A nossa deficiência é desse jeito. O perispírito, este cidadão, aqui, eu vou usar as palavras como eu aprendi lá na casa de Maria, sempre espírito da casa de Maria, é uma forma a identidade do espírito. A gente vai reencarnar quantas vezes forem necessárias para a nossa evolução. Em cada reencarnação, guardamos o que é de bom e de ruim. Esse corpo que é semimaterial, ele não é material, ele é semimaterial, é o que vai nos dar a forma física. Porque este cidadão aqui é assexuado. Nós não temos sexo. Até mesmo
porque quando desencarnamos, a gente não vai dizer, cadê os meus óculos que eu não estou enxergando nada? É a melhor parte, saber disso. Eu A gente não precisa vou de óculos. falar, que importa a boca eu botei. Nem falar eu vou. Vou tentar, mas aí a comunicação Pensamento. é. Pensamento. Exatamente. Então, tá? Por isso que a gente vai ver em seguida como é a adaptação do espírito. Aí ali, ó, está o nosso perispírito, que vai, na missão que vamos ter, no resgate das nossas dívidas, das nossas provações, vai dizer assim: minha amiga, me desculpe, mas não vai voltar como mulher mesmo. Certo? E na maioria das vezes nós participamos do nosso projeto reencarnatório. Eu é que peço. Diz assim, rapaz, eu vivi minha vida toda com minhas 3 últimas reencarnações, eu só fui errado. Eu só fui errado com meu filho, maltratava, eu quero ser mãe. Eu quero ser mulher para ser mãe, para sentir agora, para modificar tudo que eu errei. E aí tu vem o corpo feminino. Por isso que aí já foi um tipo de palestras aqui. Por isso que existe a questão da homoafetividade, da homossexualidade. Traz muito disso de outras existências. Se tu vem numa sequência só de mulher e reencarna como homem, pode haver aquela sensibilidade feminina, os trejeitos femininos no seu caminhar como homem e vice-versa. Às vezes você não entende o porquê. Porque eu não consigo me ver como mulher, eu só consigo me ver como homem, eu não consigo me ver como mulher. Né? E é tido como doença. Era tido como doença antigamente, por incrível que pareça, era tido como doença. Está louco, está doente. E tudo tem uma explicação. Então vamos lá para a cremação. Aqui é o corpo físico. Né? Aqui é o corpo físico. Quando desencarnamos, entendam o seguinte: morrer, apenas que eu vou dizer hoje, eu aprendi também estudando isso aí. Morrer não quer dizer desencarnar. Aí você diz assim, oxe, e não é não? É não. Morrer não quer dizer, ó, fulano morreu. Eu posso dizer agora que fulano desencarnou. Vamos olhar por quê? Aqui é o corpo físico. Né? Quando você sepulta na terra ou na gaveta, leva mais tempo, né? Até concurso, 2 anos, né? Em média, 2 anos. Se você não tomou muita meditação, não tomou radioterapia, quimioterapia, né? Porque se você tomou essas coisas, você leva até 4, 5 anos para decompor. Não é verdade? Então, sepultou, vai levar média 2 anos. Né? Mas se cremar, é logo, né? 3 horinhas, 3 horinhas lá, luz artificial, subiu. E olhe que na cremação o esqueleto fica em parte intacto entre aspas, porque eles pegam aquilo ali, porque bateu, ele vai se dissolvendo. Então eles passam uma espécie de triturador para poder consumar todo e entregar o corpo. No final, nós só temos de 1 a 1,5 kg de corpo. Junto, a roupa também. Não separa.
o pó do caixão, os caixões que são levados para a cremação, quando você vai chegar no cemitério e diz assim, ó, não sei se vocês já tiveram experiência dessa, eu estou falando pela minha experiência. Quando a gente chegou lá, eu vi que, infelizmente, tem que botar uma pessoa para fazer essas coisas, eu fui sortear, e foi perguntado a mim, qual a religião, a religião da família da senhora Jaqueline, que era minha irmã. Por isso nós somos espíritas para essa história. Ok. Por que eles perguntam isso? Aí eu vou explicar mais na frente. Tá certo? Mas vai por se alguém da família quiser assistir a cremação, é permitido uma pessoa assistir. Para ver que, lógico, você não vai ver entrar dentro do forno. Você vai ver eles abrindo o forno. O forno vai estar aquecido. Coloca, você vai ver que é o seu peito querido que está ali. Coloca-se e fecha a porta. Porque é chamada testemunha de cremação. Testemunha, para você ter a prova de que está indo. Após a cremação, está lá o pozinho, a cinza, é colocado imã, é ativado imã que puxa tudo que é de metal. Até se você tem um dente de ferro, parafuso na perna, alguma coisa, o imã só fica as cinzas que é recolhida depois, colocado num saco e numa urna funerária. E depois é feito. Aí, voltando àquela questão do que eu achei interessante, é que uma semana depois, veja, isso não quer dizer que aconteça com todos. No caso da minha família, nós declaramos que éramos espíritas e que gostaríamos da cremação. Então, uma semana depois é que se marcou a cerimônia fúnebre da entrega de cinzas. Belíssimo. Belíssimo. Você entra numa sala que tem uma faxina deles, uma mesa central, uma urna, uma rosa em cima da urna, aquela só uma luz em cima. É por ser fúnebre, mas é uma coisa linda, belíssima. Belíssimo. E ali é dito, vai, antes da cremação, você vai dizer se você vai levar as cinzas para colocar no mar, jogar numa fazenda, né, no terreno, fazer o que a pessoa gostaria que fosse feito com as suas cinzas, ou se você vai colocar no roçário, que foi o nosso caso. Nós temos roçário, Morada da Paz, e colocamos as cinzas lá. Então é por aí. Então, pule aí, Augusto, por favor. Ela hoje está chique demais, não tá? Ela só está vindo agora assim, modelo internacional. Né? Respeito à escolha. Está aqui, ó, um caixão entrando numa câmara de cremação. Né? Veja bem, respeito à escolha. É importante que você diga aos seus familiares: olha, eu gostaria de me cremar, ou eu gostaria de ir para o chão, eu gostaria de ir para a gaveta. Por quê? Entendam o seguinte, aí vamos começar a entrar na questão doutrinária. Se lembra que perguntaram a mim qual era a minha religião? Porque existem religiões que proíbem a cremação. Os judeus, por exemplo, não se cremam. O pessoal do candomblé não se crema. Alguns católicos, principalmente aqueles que seguem mais o Novo Testamento, têm uma certa resistência à cremação. Na Bíblia não existe nada que diga que a cremação é pecado ou não. Nada. Na Bíblia não tem dizendo nada. Não tem dizendo absolutamente nada. A questão dos judeus é que eles entendem que com a cremação
você corta a possibilidade de ressurreição. Porque antigamente na Bíblia, nos escritos, não existia a palavra ressurreição e sim reencarnação. A reencarnação, a palavra reencarnação e o ato de ressurgir era reencarnação. A ressurreição já foi mais adiante, através do imperador, na época já do Egito, por ali, que atendendo o capricho de uma da sua esposa, transforma aquilo ali, porque ela queria renascer do mesmo corpo. Por isso que no Egito eles faziam muitas pirâmides e colocavam o corpo embalsamado, mumificado, inclusive com escravos, frutas, dinheiro, riquezas, porque eles voltariam um dia naquele corpo, porque eles entendiam que reencarnação era voltar ao próprio corpo. Como houve essas coisas, essas interrogações, passou a Igreja Católica a utilizar ressurreição. Entenderam? Ressurreição. Então, não é que. Então, os judeus entendem que isso vai impedir de eu ressurgir através da ressurreição. Porque eles pensam assim: ó, já é difícil entender que vão me enterrar e eu vai recolher os meus ossos, como é que eu vou? No dia do juízo final, vou ressurgir. Imagina tostado, só um pouco. Já o pessoal do candomblé, né, dessas seitas africanas, eles não concordam porque eles dizem que nós somos natureza e devemos voltar para a natureza, ou seja, alimentar a natureza. Eu tinha um tio, cara fora, lá no Vasco da Gama, frequentava as missas ali no Morro da Conceição, era realmente um diabo. E eu brincando com ele, eu fazia, ele tinha diabetes, né? Aí eu já tinha uma mutilação do corpo, eu fazia, vou mandar ele cremar para você comer. Faça isso, vamos puxar suas pernas, como? E eu me carregando com ele, não faço não, isso é sacrilégio. Eu nasci, eu tenho que voltar para a terra, mas é interessante porque o nosso corpo, somos constituídos por matéria vital, fluido vital, está no cosmos, está na erraticidade. Então a gente vem daquelas partículas. Só que não é pelo fato de eu me cremar que eu não volto para as partículas são da mesma forma, são liberadas as nossas energias vitais e voltam. Né? De volta. Então é fundamental o respeito lógico. Se eu chegar para minha mãe e dizer, mãe, eu quero me cremar, mas não se tem um plano para me enterrar, então assim, vai lá para a Mago do Cão bem, filho. Tem jeito não. Vai dar terra, me desculpe, me perdoe, mas você está entendendo? A gente tem que respeitar a vontade daquela pessoa. Mesmo que alguém da família diga assim, vai queimar minha mãe, não, vai queimar. Diga a vontade dela. Então, ao respeito, vamos respeitar, né, a vontade dela. Vamos lá, família. 8:11. Eita! Se lembra que eu disse que morrer não é desencarnar? Aí você vai dizer, esse cara está ficando doido. Eu aprendi que morrer desencarnou. Sim. Não. Mas vamos entender, né? Essa foto aqui você vai fumaça, né? Porque você vê que tem um corpo e o espírito saindo. Não é? O que é que eu disse? Que pela legislação tem que se esperar pelo menos 24 horas da morte constatada cientificamente do corpo, do indivíduo. Na doutrina dos espíritos,
Primeiro, que a doutrina dos Espíritos não condena a cremação, pelo contrário, é um ato de cerimônia de despedida daquele ente através do seu corpo físico. É um ato. Porém, espíritos como Emmanuel informa a Chico que deve-se esperar pelo menos 72 horas da constatação da morte para que possa ser feita a cremação do corpo. Por quê? Aí você vai dizer, não morreu. Aí é quando eu vou dizer a vocês que morrer não é desencarnar. Por quê? Há espíritos apegados à matéria. Há espíritos que são ligados diretamente ao órgão vital deles, em que eles estão presos àquilo ali, em que os socorristas têm dificuldade em desligar por completo. O desencarne só ocorre quando o cordão fluídico ou prateado é rompido. Rompeu completamente o cordão, desencarne está feito. Enquanto isso, eles aqui continuam desligando o espírito do seu corpo, trabalhando incansavelmente. Não tem pessoas, vejam bem, entendam, não sou contra a pessoa se cuidar, fazer harmonização, cirurgia plástica, não sou contra isso não. Pelo contrário, a pessoa tem que se cuidar bem. Nós devemos nos cuidar também porque o corpo é emprestado. Isso aqui é um envoltório corporal passageiro. A gente não sabe o tempo, mas é passageiro, é emprestado. Mas tem pessoas que têm um certo narcisismo. E aí quer manter de toda forma o corpo que tinha 15 anos atrás, quando tinha 15 anos. Então, quando não pode ter uma manchinha, não pode ter nada, então esses espíritos que são apegados à matéria ou às coisas materiais, leva bastante tempo para ser desligado, em média 72 horas, e dão imenso trabalho. Dão imenso. A gente não tem ideia do trabalho que eles dão de espiritualidade. Aí o que é que acontece? Eu estudando essa questão do tempo para ser bem certinho na explicação do assunto, numa reunião pública, tinha uma senhora no centro que era assim, perfeita, no máximo que a gente pode dizer na questão de assiduidade à doutrina, de estudos à doutrina, de participações, porém ela tinha uma vaidade exacerbada. Quando ela desencarna, ela é socorrida pela espiritualidade ali. Como todos nós, até um assassino, um bandido, qualquer um, somente quem faz o desenlace, somente quem faz o desligamento é os socorristas da espiritualidade de luz. Não tem outro que faça, não, é os socorristas que vão fazer. Daí a você querer receber o auxílio ou você ser ajudado, porque correntes, na maioria das correntes da doutrina, todos nós passaremos pelo momento de um grau. Não se assuste com isso, porque nada mais é do que a nossa consciência. A gente vai ter um retrospecto. Se vivemos bem, se trabalhamos para o bem, vamos viver momentos mais suaves. Mas todos vamos passar por esse momento. É como se fosse você adormecer e acordar uma espécie de pesadelo. Quem são essas pessoas? Você vai ouvir vozes assim, você é isso, você não sei o que lá, e você sem entender, você ainda vai ficar meio que atordoado. Mas vai dependendo do seu grau de evolução. Por
isso que é importante, meus queridos, é importante que a gente estude a doutrina, que a gente tenha consciência de que nós somos eternos, de que a vida é passageira. A gente não vai viver aqui o resto da vida, é passageiro. Então que a gente possa pedir todos os dias a Deus que a gente mantenha a consciência espiritual. Porque, olha, se minha família vai me levar para o hospital, comer que me leva desacordado, desmaiei em casa para me levar para o hospital. Quando eu despertar, eu não vejo ninguém conhecido, ninguém parecido. Vem minha avó, que já foi um bocado de ano, desse meu filho, calma, fique tranquilo. Olha, e mais uma, eu estou sonhando, não, mas lógico, né? Acho que é ilusão da mente que está ali, né? Vendo ali. Mas é ou não é? Então é você manter a consciência espiritual, tentar manter a consciência espiritual. Se por um acaso, é a única coisa que eu posso dizer. Já morri várias vezes, mas não me lembro. Né? Mas se acontecer isso, eu vou abraçar minha avó. Eu não vou sair correndo, eu estou vendo assim, ei, ela já morreu. Não, tem essa mulher aqui que ela já morreu. Eu vou dizer assim, doutor, eu morri. Vou dizer assim, se a vida com vontade, nasceu. Vamos lá, aproveitar. Não, mãe, vamos fazer assim, vamos aproveitar. Então, só vai existir o desencarne quando ser ligado o espírito de todos os órgãos vitais e o cordão fluido for retirado, for partido, aí sim. Então, para isso, a doutrina diz que pelo menos 72 horas, essa mulher que eu estava falando, desencarnou, foi levada para o pronto-socorro da espiritualidade. Só que os amigos espirituais que trabalhavam com ela, aqueles espíritos protetores, amigos que trabalhavam com ela, fizeram no momento da cremação, fizeram um círculo ao redor dela, como se através da prece formasse um escudo, e mesmo assim ela se contorcia por causa das chamas do calor que queimava o seu corpo. Vejam como é interessante. Não é só a gente dizer assim, poxa, é belíssimo, né? Tenha consciência do que é, e quem foi você. A gente sabe quem nós somos. A gente pode enganar para uma ou outra pessoa, mas eu sei quem eu sou. Eu sei que se eu pedir para me cremar, eu vou poder passar determinadas situações dessas, mas que respeita a minha vontade. Né? Hoje cremação é para todos. Virou moda, basta você ter um plano funerário e que não é nem caro. E que eu acho que toda a família, e que antigamente era assim, rapaz, vou comprar um jazinho no cemitério lá da Bel Santa Maria, o cara falava, vou na praia, né, no sítio, na fazenda, aí logo coisa de enterrar. Mas a gente tem que pensar e ver que é prático. É um momento de dor que nem todo mundo quer estar indo para lá, está indo para cá correndo, não. Tu chega numa facilidade dessa, tu vai pagar uma mensalidade X, mas lá o cara vai entregar nos papéis, vai te entregar a certidão, vai botar aquela de flor, vela, caixão, não sei o que, vai ter até cerimonial da música. Qual é a música que o comigo gostava? O resto não é o nosso. Aqui o cara não, caixão. Você falou, já ainda tem um ônibus para levar o pessoal. Exato, ainda serve isso. Então existe hoje uma facilidade. Né? Que antigamente tu sorteava quem é da família, quer dizer, meu, é tudo. Porque o resto é todo mundo inchado e chorar. Tu não, mas lá desenrola. Né? Agora quer ver desenrolar? Olha, um seguro de vida de R$1 milhão. Puxa, olha, é fila de pariu para querer correr até para desenrolar o negócio. É bom. Agora lá.
Adaptação do espírito. Eu queria fazer uma pergunta para o Pedro. Faça. Aí veja só, geralmente você espera até o dia para queimar, não é? Como... Se você chegar, tem um plano desse, né? E geralmente só quem tem esse plano funerário é que tem a câmara de cremação. Tá? O público não tem, ainda não. Quando você chega lá, mesmo que ele não me pergunte, você diz assim: eu sou espírita, Kardec diz, eu sou católico, você não precisa ser espírita. Eu gostaria que fosse esperar 72 anos para cremar o corpo do meu pai, da minha irmã, do meu marido, o que seja. Porque eles têm câmara frigorífica, eles têm uma câmara de refrigeração que eles colocam o cadáver lá e vai respeitar a sua vontade. Porque se assim eles não fizerem, você pode processar. E eles sabem que a religião espírita, ela aceita que se espere 72 horas para o que aconteceu com o irmão. Por isso que eles perguntaram. Por isso que eles perguntam, né? Exatamente. Por isso que eles perguntaram. Porque pode haver fenômeno de catalepsia, mesmo que o médico ateste a morte. Mas pode haver. Pode suspeitar de que foi envenenada, ou que sofreu algum traumatismo, alguma coisa, e não foi investigado aquilo ali. Então, mas nós, espíritas, nós entendemos esse outro lado, que é necessário se desligar por completo o corpo físico do perispírito, para que não se dará, para que não haja essa intervenção. Então, adaptação do espírito. Quando nós desencarnamos, a gente tem que pensar que a gente vai desencarnar, não voltar assim não. Porque quando eu me levantar, assim, quando eu vou voltar, que eles pensarem a flutuar, eu vou querer dar um passo, porque eu estou preso ainda na matéria, eu vivi na matéria bastante tempo, anos. Então a dificuldade eu vou querer falar. Chico, quando vai visitar Saturno, junto com Emmanuel, no livro Cartas de uma Morta, ele é levado para Saturno. Antes de levar, Emmanuel chega para Chico e faz: se prepare hoje à noite, faça as orações do livro, que vamos fazer uma excursão a Saturno e a Marte. Primeiro vamos a Saturno, onde você vai conversar com os saturnianos, alguma coisa. Aí Chico fala assim: poxa, como é que eu vou começar a conversar com ele? Ele falou que língua? Eu vou falar português. Aí ele fala assim: não se preocupe, Chico, você vai entender o que eles estão falando e eles vão entender o que você está pensando. Nem se preocupe. Aí Chico é levado. Quando o Chico chega lá, que vê uma nave imensa, do tamanho do trem, que inclusive, não sei se vai proceder ou não, né? A NASA está informando que vem aí a I-39, né? Parece que é um objeto que não é natural e que acha que é tripulado, que está vindo em direção da Terra e que ele desvia tudo e já entrou no sistema solar. Chico, ao chegar em Saturno, que se depara com aquele ser de características humanas, mas um pouco diferente, mais alto, com alguns barbatanas, ele levita, vai em direção, Chico olha assim tudo e faz. Ele pensando, né? Ele não sabia como é que se dirigia, ele pensando nisso. Será que é um comandante estelar do Rio? E o espírito automaticamente responde a ele mentalmente e fala assim: eu sou o comandante da proteção da Via Láctea, do mundo que você vê. E ele, aí eu não disse Chico. Entendeu? Aí ele chega, aí ele conversando assim, aí ele fala de Jesus. E o espírito, né? Ele com o seu fardamento de autoridade realmente do Deus, disse: eu sou superior a Jesus. Jesus, ele é governador da terra e mais dos planetas. Eu estou acima de Jesus. Isso em outras palavras, só que ele mostrando que há muitas moradas na casa do meu Pai. Quando é que a gente vai alcançar esses estados lá em cima, os estágios de uma condição superior? Quando? Né? Precisamos reencarnar várias vezes e a gente tem consciência disso. Parece filme de ficção. Tudo que a gente fala parece filme de ficção.
o aerobus mesmo, o aerobus a qual André Luiz vai caminhar e vai andar, por que aquele amigo espiritual diz para ele? Isto aqui é uma réplica da Terra. Algum tempo depois vai chegar para vocês esse mesmo sistema. E hoje a gente vê na China fazem carros que voam através de drones. Estão colocando já moradas no espaço. Hoje já existem as dimensões, as cidades, várias cidades que existem nas dimensões, está ali. A ciência está mostrando aquilo ali para a gente. Então, esse capitão chega e diz para ele: estamos prontos a interferir, caso haja a possibilidade de guerra no planeta Terra, que é o planeta mais atrasado do sistema solar de vocês, nós vamos chegar e vamos interferir. Então, há essa possibilidade, por quê? A gente está vivendo num momento em que Israel briga com os palestinos de Gaza, Ucrânia com Rússia, Estados Unidos agora com a Venezuela. O que é que vai acontecer? Existem essas reuniões da OTAN, dos BRICS, esses países que são envolvidos para proteger um ou outro tudinho, vai terminar numa situação global. Então, pode ser que isso que ele disse, que Chico relata, pegue o livro Cartas de uma Morta, leiam, que é o segundo livro psicografado do Chico, que ele vai dizer tudo isso que eu estou dizendo a você. Aí você fica, poxa, porque, a não ser que se eu não acreditar, eu não acredito no livro de Chico, nas comunicações, por que eu vou acreditar? Eu tenho que acreditar, e eu tenho que acreditar que eu não estou só. A gente não está só, tá? Então o espírito tem que se adaptar, ou seja, eu tenho que adquirir a consciência espiritual, saber que eu não mudo mais. Eu não tenho, a fome que eu sinto é algo ainda resquícios materiais. Vai me dar fome, vai. Aí eu vou chegar e vou dar um líquido a você, ou vou materializar algum alimento para que você se sacie. Porque na verdade, se eu pensar direito, eu morri. Então eu morri, estou com fome. Se eu recolho a consciência espiritual, eu vou dizer: eu não estou mais fome. Eu filmo. Tu que tu Eu sabe não tenho mais guerra, não tenho ninguém. Como é que eu vou? Na verdade, eu vou querer comer. Então, é uma questão de consciência espiritual. Posso imaginar? Pronto. Para finalizar, então, Chico Xavier, irmão do Chico Xavier, retirado do livro Consolador, pergunta 15 diz: na cremação faz-se mistério exercer a piedade dos cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo, onde se extinguiu o tônus vital. Nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Então, esse é o pensamento, por isso que ele diz 72 horas, no mínimo, para que seja feito todo o desligamento, para que realmente se consuma o desencarne. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos auxilie. Até a próxima. Se Deus quiser, estejamos todos aqui presentes e reunidos em nome do nosso Senhor.